Olá, gente, quero saudar os capazes do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio e deixe o seu like, deixe o seu comentário, que Deus possa me dar sabedoria e entendimento para passar para nós, né, para mim também, que o Senhor quer falar conosco, né, como se diz, né, põe-te de pé, Deus quer falar contigo, põe-te de pé, Deus quer falar conosco, comigo. Aí, gente, nós vamos entrar em 2 Crônicas, capítulo 10, que é o marco, que marca o início de uma narrativa essencial na Bíblia Sagrada. Este capítulo fornece informações cruciais sobre as mortes de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Jonatas, seu filho, na batalha contra os filisteus. Este é um momento crucial na história de Israel, pois representa a transição de liderança de Saul para o próximo rei que foi ungido para ser rei, que era Davi, que é uma figura central na história bíblica. Então, Davi, até hoje, tudo é comentado sobre Davi em Israel, né? O capítulo começa descrevendo a batalha entre os israelitas e os filisteus no Monte Gilboa. Saul e seus filhos estão envolvidos na luta e na narrativa, e a narrativa detalha como a batalha se desenrola. Infelizmente, as forças de Israel são derrotadas e Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, são mortos. Os homens todos da família foram mortos. A morte de Saul ainda foi pior e também muito significativa, pois ele foi escolhido por Deus. Deus o escolheu como o primeiro rei de Israel, e sua queda simboliza o fim de um reinado, o fim do seu reinado. A queda de Saul representa o fim do seu reinado, porque todos os seus filhos morreram nessa batalha. Este capítulo serve como uma introdução poderosa para os eventos que se desenrolam nos livros subsequentes de 1 Crônicas, bem como 2 Samuel, onde a história de Davi, o próximo rei de Israel, será desenvolvida. Além disso, ele destaca a importância dos líderes escolhidos por Deus e as consequências de suas ações. O capítulo 10 de 1 Crônicas é, portanto, uma parte fundamental do relato bíblico que moldou a história de Israel. Então aqui, gente, começa assim, tem a morte no capítulo 10, vai narrar. Tinha que ser narrada por causa da volta do povo do cativeiro da Babilônia, né? Então, aqui no capítulo 10, do 1 ao 7, narra a morte de Saul e de seus filhos. Depois, em 1 Crônicas 10, do 1 ao 2, acontece a derrota dos filisteus. E a morte de Saul e de seus filhos na batalha acontece em 1 Crônicas 3, dos 3 ao 7. E aí também acontece, os valentes israelitas recuperam os corpos, conforme 1 Crônicas 10, do 8 a 10. Os filisteus profanam o corpo de Saul quando eles arrancam, né, a cabeça de Davi, de Saul aqui. Deixa eu dar só uma lidinha nesse versículo aqui para vocês, né? 1 Crônicas, capítulo 10. Crônicas. Então, só mostrar para vocês aqui, né, pra gente tá continuando aqui. Só um minutinho.
Weira minutos. Estamos no segundo Reis aqui, gente. Então vamos lá. Capítulo 10. No capítulo 10, versículo 8 até o 10 fala assim, olha, do 8 até o 10. Aí acontece, né? O que acontece aí? Do 8 até o 10. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados na montanha de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para anunciarem a seus ídolos e ao povo. Então aqui os filisteus, quando eles estavam andando, eles acharam. Então, como se diz, eles estavam mostrando ali que mostrando para os deuses dele, né, que houve uma derrota aí. E aqui tá falando, né? E aí acontece que no verso, os filisteus eles profanam o corpo de Saul quando eles fazem isso, né? Aí depois, gente, quando é no versículo 1 Crônicas 10:10, eles puseram as armas na casa de seu Deus minúsculo e a sua cabeça eles fixaram na casa de Dagon. Olha que triste, né, gente? Aqui, que aconteceu? Eles decapitaram a cabeça de Saul e colocaram diante do Deus dele lá, para dizer assim, né? O nosso Deus de D minúsculo ganhou. E assim morreu Saul por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado. Ele transgrediu, a transgressão com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora ou feiticeira para consultar. Saul, ele não buscou o Senhor pelo que o Senhor o matou e transferiu. Houve a transferência do reino de Saul a Davi. E aqui que acontece isso, né? Então aqui nesse capítulo ele é bem pequeno, ele vai do verso 1 até o 14. E aqui, qual foi a razão da morte de Saul? A razão da morte de Saul está no último versículo desse capítulo. Ele não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Essa foi a razão, porque Saul desobedeceu a Deus, né? E a morte de Saul foi o resultado do pecado dele, conforme lá no 11 e no verso 11 e 12 que já li para vocês, né? 11 e 12. Ouvindo, pois, toda Jabes e Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e trouxeram a Jabes e os sepultaram seus ossos debaixo do carvalho em Jabes e jejuaram por 7 dias. Eles fizeram a maior desrespeito com o corpo de Davi, mas o povo foi lá e buscou. Então, gente, essa foi a derrota de Israel pelos filisteus. Acontece no primeiro Crônica do 10 ao 2. O versículo 1 inicia com a frase importante. Olha a frase que começa o versículo 1, falando assim: ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa.
Esse versículo estabelece um cenário sombrio da batalha. Os filisteus antigos adversários dos israelitas, que sempre houve essa briga, né? Lançaram um ataque que resultou em uma derrota desastrosa para o povo de Deus. Com certeza Deus permitiu por causa dos pecados de Saul, né? A montanha de Gilboa foi o palco dessa batalha crucial e se tornaria um lugar marcante, né, na história de Israel, associada à queda de Saul e seus filhos, a fuga e a morte de muitos soldados israelitas. Deixam uma impressão de desespero e caos, ressaltando a importância da liderança e da obediência nas batalhas do povo de Israel, né? E é isso que acontece. É um capítulo muito pequeno, mas tudo que aconteceu aqui foi porque Davi deixou de fazer o que está escrito no último versículo do capítulo 10. Olha bem, Davi não, é Saul. Saul não buscou o Senhor, mas buscou feiticeira, buscou outros recursos. Gente, tem tanta gente nos dias de hoje deixando o Senhor e buscando outros recursos, adivinhadores, buscando feiticeiros, macumbeiros. Gente, Deus não aprova isso. Aqui no capítulo 10, então aqui acontece, nesse capítulo, para dar uma resumida aí, acontece a história da ascensão e queda do rei Saul. É tratada de uma forma mais clara, mais explícita, conforme 1 Samuel 9, de 9 a 31, que é mais detalhado, né? E a ênfase de 1 Crônica está no rei Davi, de uma forma que o capítulo 10 tem apenas a função de oferecer um panorama geral da vida de Saul. Os versículos 13 e 14, que é muito comentado aqui, os versículos 13 e 14 apresenta o veredito final, o veredito penetrante, que denuncia o fracasso do rei Saul, porque ele buscou errado, ele não buscou o Senhor Deus, ele buscou outras coisas, mas ele buscou uma feiticeira, uma adivinhadora, mas não buscou o Senhor. Então, o que eu tiro nesse capítulo aqui, que nós devemos tomar cuidado e vigiar para ver o que nós estamos procurando. Deus, busque refúgio em Deus. Na palavra do Senhor fala assim, que o nosso refúgio está no Senhor. E Saul, o que ele fez? Saul, ao invés de buscar refúgio em Deus, ele foi buscar refúgio em uma feiticeira, né? É isso que acontece. O nosso refúgio tem que ser no Senhor, né, Silvana, que entrou aí agora na live? A paz do Senhor, obrigado pelo carinho, beijo grande no coração, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Então, gente, aconteça o que acontecer, nós estamos vivendo os dias cruciais aqui na Terra. São dias confusos, mas aconteça o que acontecer, eu sempre falo com Deus, sabe? Deus, não me deixe cair na fé, em nome de Jesus. Não me deixe envergonhar teu santo nome, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor me recolha, se o Senhor achar necessário, porque eu vim nesse mundo para levar a palavra de Deus. Um dia que minha missão terminar aqui, que o Senhor me leve dessa terra, porque eu não sou dessa terra. Tá? E aconteça o que acontecer, até hoje, graças a Deus, eu busco refúgio no Senhor. Eu nunca busquei outra coisa. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou comigo: eu agora vou deixar de ser crente, eu vou passar para o candomblé, eu vou agora ir para o candomblé. Quantos filhos de crentes estão indo para o candomblé,
indo para a macumbaria, para a feitiçaria, e não estão nem aí, estão fazendo escolhas que causam morte, que causa, que dá a sua marca, que o leva diretamente para o inferno. Então, em resumo, que eu já estou terminando a live, né? Eu estou lendo 1 Crônicas, capítulo 10. Em resumo, no capítulo 7, no capítulo 10 de 1 Crônicas, descreve a derrota de Saul e de seus filhos na batalha contra os filisteus, destacando o fim trágico de Saul e sua família. E depois de morto, ele foi decapitado e a cabeça dele foi colocada diante do Deus dos filisteus lá. E isso estabelece o cenário para eventos subsequentes que moldaram o destino do povo de Israel e a ascensão. Aí Davi se torna rei. A passagem também que ressalta a importância da obediência a Deus e as consequências da desobediência na vida das pessoas e na história das nações, né? Então aqui, gente, é muito importante mesmo buscarmos sempre refúgio em Deus. Muitas vezes o desespero é tanto, mas tanto, mas tanto. Igual ontem aconteceu um fato desagradável de um jovem senhor, né? Ele buscou refúgio no suicídio. Poderia ter buscado um refúgio em Deus, mas preferiu, ele fez essa escolha de buscar refúgio no suicídio. Muitas pessoas estão suicidando, e que, em nome do Senhor Jesus, que sobre a sua casa não vale esse encantamento do demônio que está provocando, levando as pessoas ao suicídio. Eu quero convidar você para ler o capítulo 10 de 1 Crônica e deixar o seu comentário e me segue lá para que haja engajamento, para que o canal entenda que meu vídeo está sendo bem informativo, graças a Deus, né? E aí quando eles levam os povos lá para... Eles levam os corpos dos filhos de Saul e colocam em exposição. Então eles recuperam os corpos deles. Os valentes, né? Recuperam. E deram uma morte digna. E um enterro digno para Saul, né? E seus filhos. Então, eu quero convidar vocês a ler o capítulo 10. Beijo, beijo, beijo. Gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Senhor, não nos deixe buscar refúgio em nada, porque na Tua palavra está escrito que o Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia e na tribulação, Pai. Seja qual for o momento que estivermos passando, que possamos estar buscando refúgio em Deus. Quantos cristãos estão sendo mortos nesse momento por causa da palavra de Deus? Então, que vamos ficar lá com o que está escrito em Josué capítulo 1:8. Ser forte e corajoso, e eu serei contigo. Em nome do Senhor Jesus, que nós não negamos o nome, não negue o nome do Senhor Jesus. Eu não quero negar o nome do Senhor Jesus, que o Senhor me fortaleça. Fortaleça você também, Silvana. Fortaleça você que está aí assistindo esse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o fim, você coloca aí, escreve aí nos comentários: Deus é o meu refúgio. Não busque nada. Deus, eu lembro de Maria das Dores quando eu falo essa palavra. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não tem páreo para Deus. Não há outro Deus. Não tem páreo para Deus, tá? Tudo pertence a Deus. Leia para você entender o capítulo 10, amém? Deus abençoe!